Finalmente li esse querido e vim contar minha experiência para vocês. Aqui estou eu escolhendo a minha caneta, combinando com a capa do livro para sublinhar e fingindo que estou escolhendo minha próxima leitura, como se já não soubesse que o livro seria esse. Aqui eu já tinha lido algumas páginas. Menina séria lendo, calma senhora, é só um livro, é ficção. Eu vou abrir um sorrisinho já já, ó. Aí é na parte que ele joga o celular. Quebra o celular como se fosse nada. Rico. Pausa pra eu me sensibilizando e ficando com dó da personagem ao descobrir que o sonho dela é ser mãe, mas ela tem muita dificuldade para engravidar. Ela só descobre isso lá na frente, quando já está casada. Espera aí. Vou explicar tudo do início. Do início mesmo, lá de onde eles se conhecem. A personagem principal namorava outro cara chamado Ethan, ou Ethan. E aí ela de surpresa resolve dar uma passada lá no apartamento dele, sem ele saber. Ele não esperava. Quando ela chega na porta do apartamento do namorado, um carinha tá lá. E ela pergunta, né, o que ele tá fazendo. Ele fala pra ela que está lá porque a namorada dele está lá dentro com o namorado dela, fazendo coisas impróprias. A princípio, ela não quer acreditar. Ela diz, não, cara, esse apartamento é do meu namorado, não tem ninguém aí, né? Mas ela paga pra ver. Fica ela, a Kim, e como é o nome do outro personagem? Garra, acho que é assim que se fala. Esperando, e realmente quando sai o namorado dela e a namorada dele de dentro do apartamento, estavam juntos mesmo. E aí ela não perdoa ele, termina o relacionamento. Até então, eu achei muito clichê, na verdade, porque eu achei muito conveniente eles terem se conhecido justamente assim, né? Ah, meu namorado tá com a namorada dele, foi o destino se conhecer e se apaixonaram. Eu achei conveniente. A personagem principal, ela tem uma mãe que é tóxica. Eu tenho a impressão de que eu já li em algum outro livro ou filme, série, alguma mãe nesse estilo. A mãe que não queria ter filhos e quando tem filhos é tóxica com as filhas. Ela tem duas filhas na verdade, que é a personagem principal. E a irmã, que por sinal a irmã não quer ter filho, não quer engravidar e acaba tendo sem querer. E a personagem principal, que é quem tem sonho de ser mãe, acaba tendo dificuldades. Então eu pensei, nossa, tô achando isso muito clichê, já assisti coisas assim, já li coisas assim. Não acredito que a Colin, justo a Colin, tá escrevendo isso. Aí eu pensei, né, já vi tudo. Eles vão se apaixonar, vão ficar juntos, vão conseguir engravidar. No final, ela vai conseguir realizar o sonho que ela tanto quer, de ser mãe e tal. Então, eu passei a leitura quase inteira na expectativa. Que nada. No final, ela vai ter um... Eu até comentei com uma prima minha que eu não estava achando nada demais, estava achando bem mais ou menos o livro. Até chegar na metade. Chegando na metade do livro, acontece a primeira cena que prende minha atenção até então. E depois disso acontece muita coisa, assim, uma coisa atrás da outra. O que eu não estava muito presa do início até a metade do livro, quando chegou na metade, eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu acho que a personagem principal, ela estava com início de depressão, pelo fato de querer muito ser mãe, já tinha tentado adotar, não conseguia, não era aprovada a adoção por causa de um histórico no passado do esposo dela, não conseguiu com inseminação, então ela estava tão
tão triste, e ao mesmo tempo ela não queria passar isso para o esposo. Ao invés deles conversarem, dizerem um para o outro o que estavam sentindo, ela começou a se fechar. Ela começou a não retribuir os carinhos dele. E ele, ao invés de falar também, perguntar o que é que ela estava sentindo, pedir para ela desabafar, começou a fingir que estava tudo bem, que não estava percebendo. Às vezes ele ia chegar perto dela, dar um abraço, alguma coisa assim, dar um beijo, e ela se afastava. Ela ignorava, ela saía de mansinho, sabe? E ao invés dele perguntar, nossa, o que tá acontecendo e tal, ele simplesmente fingia que não tinha acontecido, que não tinha percebido. E isso que eu achei interessante, e eu indico muito que quem é casado, tanto quem casou recentemente, principalmente, mas se você já tem algum tempo de casado também, eu indico, porque esse livro ensina muito. Não é um livro para casais, não é um livro de relacionamento, mas ajuda muito. Eu tenho certeza que se você é casado ou casada, depois de terminar a leitura, você vai ter uma outra visão. Cara, quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei, anotei assim, ó, uma notinha na minha cabeça, lembrar de nunca deixar de falar o que eu tô sentindo, entendeu? Nunca deixar. Porque o que aconteceu? De tanto ela só ficar trancada, não ir contando o que ela estava sentindo pro esposo, quando ela estava triste, quando ela se frustrava porque ela esperava que estaria grávida no mês e aí ela ficava menstruada, isso foi virando uma bola de neve de problemas. Foi gerando um problema por causa de uma coisa que ela não contava, que ela não desabafava, gerava um problema. E por causa desse problema gerava outro problema. E aí, do meio do livro, a partir do meio do livro, o casal já estava cheio de problemas. Mas ainda assim, na minha cabeça, eu pensava que seria isso, né? Ela ia conseguir finalmente realizar o sonho deles de ser pais e o livro ia acabar, ia ficar tudo certo. E aí eu passei a minha leitura inteira só esperando, só na expectativa, me colocando no lugar da personagem principal. E quando chega na metade do livro, sabe o que a Colin faz? A Colin retira o útero da mulher. Quer dizer, a Colin não retira, né? Mas o marido dela acaba beijando outra mulher, enquanto ele tá se justificando pra ela e tal. Bem no dia que eles estão brigando por isso, ela vai para o hospital e ela descobre que estava grávida, estava tendo hemorragia. Quando ela acorda, ela recebe essa notícia e ela pensa, nossa, pelo menos há uma esperança, né? Porque se antes eu não conseguia engravidar de jeito nenhum, dessa vez eu consegui. Perdi o bebê, mas consegui. Então há uma esperança. Só que, infelizmente, até eu estava com esperança, gente, até eu. E aí, o esposo dela disse, não, então, você acabou de fazer uma, como é o nome? Histerectomia? Alguma coisa assim. Quer dizer que você acabou de retirar seu útero. Então, a última chance que ela tenha de ter um filho seria dessa vez. E a criança morreu e ela precisou tirar o útero. Acabou todas as chances. Aí eu pensei, vou tacar esse livro na parede. Que ódio, cara, que ódio. Vou tacar esse livro na parede e nunca mais vou ler nada dessa autora, cara. Como assim? Como assim? Larguei o livro, fui respirar. Não durou nem 5 minutos, voltei pro livro porque é aí que eu fiquei curiosa para saber o final. Depois que ela perde o bebê, depois que ela tem a cirurgia da retirada do útero, ela vai fazer uma viagem para casa da irmã dela, que mora em outro país. É em outro país? Não, acho que não é em outro país. Para dar um tempo para respirar, para botar a cabeça no lugar, para pensar se vai continuar com ele. Porque assim,
apesar de já estarem com problemas, apesar de ela ter um certo, assim, uma responsabilidade, né, de ter virado uma bola de neve de problemas, porque ela não falava, então isso ajudou. Toda vez que ela não falava, que ela estava triste, que ela sentia alguma coisa e ela não contava para ele fazia o mesmo, então isso ajudou de certa forma a virar uma bola de neve de problemas, só que não justifica uma traição, não é mesmo? Não justifica. Então ele também estava errado do mesmo jeito. Ela viajou para casa da irmã para repensar. E no início da história deles, quando eles casaram, ele deu uma caixa de madeira de presente para ela. Dentro da caixa, ele colocou uma carta que ela tinha dado para ele e escreveu uma carta para ela. E disse que ela não poderia abrir, eles iriam abrir somente quando completasse 25 anos de casados ou se por algum motivo estivessem pensando em divórcio. Depois de ter tentado muito, e não ter dado certo o casamento, ele fez ela prometer que aí sim, eles, antes de realmente se divorciarem, abririam essa caixa e cada um leria a carta que tinha escrito pro outro. E aí ele viaja atrás dela, vai na casa da irmã dela, leva a caixa, porque ela disse que ficaria 2 semanas fora, e já fez 3 semanas. Ele leva a caixa por precaução, tem uma conversa, a conversa que eles deveriam ter desde quando casaram, de um contar para outro que estava como estava se sentindo, o que estava passando na mente e tal. Eles deixaram juntar. Quando estava perto de separar é que foram ter essa bendita conversa, que inclusive é muito, assim, muito emocionante a parte da conversa, porque eu não sei vocês, mas quando eu leio alguma coisa, eu me coloco no lugar da personagem. Não no caso de quando a gente é criança, que a gente diz, eu quero ser fulano, eu quero ser fulano. Mas no fato de ter empatia, de sentir empatia pela história do personagem, pelo personagem. Quem já leu, na parte que eles conversam na casa da irmã dela, vai lembrar, vai entender o que eu tô falando. Eu me coloquei no lugar dela. Eu pensei, cara, se fosse comigo, se meu casamento estivesse passando por isso. E aí eles decidem abrir a caixa para ver as cartas antes de separar. Quando ela abre a caixa, ela lê a carta, tanto a carta que ele tinha escrito quando eles casaram, quanto mais umas 2 cartas, eu acho, que ele vinha escrevendo ao longo dos anos, coisas que ele vinha percebendo nela, que ela estava ignorando ele e tal. E aí eu pensei, nossa, de novo, cara, essa Colin gosta de carta, viu? Gosta de carta. Porque eu li Verity, tinha carta. Muita carta. Eu li É Assim Que Acaba, muita carta. É Assim Que Acaba, muita carta. É Assim Que Começa, pouca carta, mas ainda tinha carta. E agora todas as suas imperfeições, eu pensei, cara, essa Colin gosta de carta. Pra quem já leu todos os livros da autora, todos os livros têm carta. Enfim, mas eu li, a carta foi bonitinha até as cartas, né? Ele contando tudo que ele vinha percebendo ao longo dos anos sobre ela, sobre o casamento, e sempre finalizando, deixando bem claro que independente de qualquer coisa, ele iria continuar amando ela, sempre, hoje mais do que antes. Depois que ela lê a carta, ela cai em si, né, dos problemas que vinha acontecendo no casamento. Ela relembra de muita coisa, né, porque a carta ele vem escrevendo ao longo dos anos. Se eu não me engano, eles tinham, não vou lembrar quantos anos de casamento tinha, mas já tinha alguns. E aí, por causa das cartas que ela lê, eles se reconciliam. Aí eu pensei, vou fazer isso, cara. Eu vou comprar uma caixinha de madeira, escrever uma carta pro meu esposo, dizer, meu amor, escreva aí uma carta também, porque quando a gente tiver 25 anos de casado, nós vamos abrir, ou quando a gente tiver pensando em separar. Não sei se é muito tarde, porque nós já temos 5 anos de casado.
Não sei, mas é uma boa ideia. Por isso que eu indico muito o livro, tanto para quem é casado há pouco tempo, quem é casado há muito tempo também ainda dá tempo, tá? Porque esse livro, cara, é muito bom para casais, sério. E até para quem ainda não casou, está pensando em casar também, porque às vezes a pessoa mesmo namorando já é desse jeito, já age desse jeito de não querer colocar para fora as coisas, de sentir e guardar. E aí quanto mais você guarda, você não gosta de alguma coisa, você não coloca para fora, aquilo vai virando uma bola de neve, tá? Eles tiveram uma, vamos dizer assim, uma opção antes do divórcio, que era aquela caixinha com as cartas. E aí, através das cartas que ela leu antes de se separar, ela relembrou o passado e tal, o início, e relembrou o quanto amava ele mesmo. Só que nem todo mundo faz isso, né? Se não tivesse essa caixa, talvez eles teriam realmente separado, não teriam visto um outro motivo para continuar. Eu achei o livro muito bem escrito, como sempre, a Colleen, né? No começo, do início até o meio clichêzinho e tal. Mas o que não me prendeu, o que não me chamou atenção até o meio, quando chegou no meio, compensou tudo, do meio até o final. Eu amei. Minha frase preferida foi essa aqui. Foi quando ela estava falando com um rapaz não, gente, um idoso já, que já tinha muitos anos de casamento. Ela perguntou: qual o segredo de um casamento tão perfeito? E ele respondeu: nosso casamento não é perfeito, nenhum casamento é perfeito. Houve momentos em que ela desistiu de nós, houve ainda mais vezes em que eu desisti de nós. O segredo para a nossa longevidade é que jamais desistimos ao mesmo tempo. Isso é lindo, cara, isso é lindo. Amei, amei. 5 estrelas, favoritado.